Bom, a entrevista de hoje vai ser com o etnólogo, doutor em ciências humanas, olha que sério isso, Carlos Moore, que é cubano e um cidadão do mundo. Acho que a gente pode encarar dessa forma, uma pessoa que viveu em diversos lugares na Europa, no continente africano, e passou boa parte da vida compartilhando a sua experiência, seus conhecimentos conosco aqui no Brasil, em Salvador. É um militante dos direitos, pelos direitos das pessoas negras, um ativista antirracista sempre, e um teórico importante, que a gente tem o prazer de falar agora com ele, um pouco sobre a trajetória dele e um pouco sobre também a relação dele com o Afrobeat, o tempo que ele passou na Nigéria e o que ele pôde vivenciar por lá. Quer falar mais alguma coisa, Carlos? Não, tá bem, tranquilo. Só que a entrevista está acontecendo em momentos dramáticos para o mundo. Estava lendo sobre Equador. Equador está em uma situação catastrófica. O Equador explodiu em Guayaquil e os mortos não sabem onde colocar os mortos, estão jogando os mortos na rua. Sim, eu ouvi dizer isso. É uma coisa muito dramática acontecendo na rua, porque não há no lugar na morgue, não há onde colocá-los, e as famílias estão colocando fora das suas casas porque os corpos estão apodrecendo, e para evitar a infecção do resto da família, então estão sacando das casas, não tem onde colocar os corpos, e estão colocando os corpos na rua. Acabo de ver isso agora há 15, 20 minutos. Então, estamos falando entre nós em um momento muito, muito dramático. Já morreram mais de 50.000 pessoas no mundo inteiro e positivamente infectados há mais de 1 milhão. Sim, eu acredito que é um momento muito que acredito que a nossa geração, a minha, né? Eu fiz 30 anos agora, a gente não tem ideia do que é passar por situações assim de crise e, enfim, é um momento absolutamente assustador, aterrador. É inédito. Não somente esta geração, mas todas as outras gerações do século XX e tudo não ser uma coisa como isso. É inédito. Em alguns momentos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e conversar bastante sobre algumas questões relativas ao futuro, né? E a gente está vivendo um momento... Eu não imaginava que as coisas que a gente discutiria sobre mudanças climáticas e mudanças da tecnologia e mudanças que estão pelas quais o mundo começou a passar agora viriam tão cedo, né? Então, uma coisa que eu queria te perguntar é justamente sobre a questão essas mudanças pelas quais o mundo está passando, né? Tanto em termos de pandemias, bioengenharia, inteligência artificial, tecnologia, coisas que estão começando, a gente está começando a ver o potencial delas agora, vendo, por exemplo, o que aconteceu na Coreia do Sul, né? Como eles têm usado a tecnologia para controlar não só a pandemia, mas a vida das pessoas e tal. Eu queria te perguntar sobre como você vê, primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre o panafricanismo, sobre o que é o panafricanismo, se o panafricanismo, enquanto teoria, ainda serve para a gente nos dias de hoje, e se o que ele pode nos ajudar, o que o panafricanismo e o continente africano, em termos de conhecimento, pode nos auxiliar nesse futuro que vem, assim. Eu diria que esta pandemia vem para validar precisamente a noção dos grandes panafricanistas, como Nkrumah, Sheikh Anta Diop, todos os grandes, como Thomas Sankara,
Patrice Lumumba, todos esses grandes panafricanistas que lutaram por umas ideias centrais. E a ideia central que as pessoas que falam de panafricanismo talvez não tenham em conta, porque as pessoas que falam de panafricanismo pensam que o panafricanismo é uma ideologia, e o panafricanismo é uma estratégia de sobrevivência. O panafricanismo, o ponto central é que se África não é um bloco político, econômico e estratégico único, singular, como a China é, como os Estados Unidos é, como a Rússia é, que não há possibilidade de se sair da situação de inferioridade total na qual a raça negra está. E se a África não tem uma conexão extracontinental, porque a África é não somente o continente, mas a África é todos os africanos do planeta. Se não temos essa visão, não há como se sair. Porque não há como construir os vínculos de solidariedade. Então, o panafricanismo não é o que muitas pessoas pensam, que é simplesmente uma ideologia que a gente pode discutir, dizer, você acha que ainda é de atualidade, esse tipo de coisa, compreende? É totalmente, não é um problema de atualidade, a África, o panafricanismo é um problema estratégico. Sim. A África pode, em um tempo recorde, se unir e constituir um bloco único, de norte a sul, de este a oeste, englobando todo o continente, falando com uma só voz. Da mesma maneira que a China é um bloco. A China é um bloco de 400 milhões de pessoas. Índia é um bloco único de 1.300.000 pessoas. Estados Unidos é um bloco único de 350 milhões de pessoas. E a Europa está constituindo um bloco único com a União Europeia. Então, se a gente questiona a possibilidade da África constituir esse bloco único, que é a ideia central do panafricanismo, então por que não questionar a União Europeia? O fato de que os europeus querem eliminar as fronteiras entre eles, fronteiras econômicas, políticas, e constituir um bloco com nações diferentes, com suas peculiaridades, com suas culturas. Então, se questionamos o panafricanismo, temos que questionar a ideia da União Europeia e temos que questionar também a ideia da China sendo uma unidade. E temos que questionar a ideia da Índia ser um bloco. E questionar, claro, a ideia de os Estados Unidos serem um bloco único. Porque somente esses blocos únicos têm a força de combater algo como esta pandemia. Sim. São os únicos. Essa pandemia não pode ser combatida unilateralmente com Gabão por aqui, Senegal por lá, Nigéria por lá, África do Sul por lá. Isso não dá resultado, não pode dar certo. E era isso que Cheikh Anta Diop previu. Que se a África, e Nkrumah e Lumumba, se a África não se une a tempo, não poderá confrontar os desafios do futuro, os desafios científicos, tecnológicos e os desafios pandêmicos. Porque os cientistas há já mais de 30, 40 anos que estão anunciando a chegada
de uma pandemia como essa. Sim. Ou seja, a pandemia foi anunciada há 40, 50 anos atrás. Sim, que havia, e esta é a primeira. Vamos vir outras pandemias, porque à medida que as elites que governam o planeta estão mexendo com os equilíbrios naturais deste planeta, estão liberando esses vírus. Esses vírus estão aqui desde milhões de anos. Uhum. Milhões de anos. Não são vírus fabricados em laboratório. Eles estão aqui desde há milhões de anos, vivendo em hóspedes particulares, em florestas, especialmente nas florestas. Uhum. Há milhões de vírus que o ser humano nunca conheceu, que estão aí tranquilos desde há milhões de anos nas florestas. Mas à medida que você está tumbando as florestas, eliminando as florestas, liquidando esses lugares que não devem ser tocados, você está liberando também esses vírus. Então, essas são questões que os cientistas têm dito, têm alertado desde há décadas, bem alertado. Então, o panafricanismo não é uma ideologia, é uma estratégia de sobrevivência. Ou bem os africanos, globalmente, há uma África global, com um ponto Qual nós brasileiros também fazemos parte, né, Carlos? O Caribe, enfim. Claro, a África global é essa. A África global é essa. Essa foi a ideia de Nkrumah e de todos eles desde o início. Olha, o panafricanismo como o primeiro lugar onde o panafricanismo surgiu foi na diáspora. Sim. Surgiu na Haiti. Essa ideia de que os povos de origem africana deveriam unir-se, deveriam solidarizar-se, deveriam constituir laços de solidariedade muito fortes politicamente, economicamente e em todos os sentidos. Essa ideia surgiu em Haiti, com a Revolução da Haiti em 1804. Sim. E a partir daí começaram os diferentes teóricos a teorizar essa ideia, como Wilmot Blyden e todos os outros, até chegar à época em que começaram a reunir-se em congressos para discutir. Mas os congressos não constituíram o panafricanismo. Essa ideia é falsa. Olhar para os congressos de 1911, 1909, 1912, 1945, para os diferentes congressos, essa é uma ideia falsa, de que os congressos constituíram o panafricanismo. O panafricanismo é uma estratégia de sobrevivência que surgiu no Haiti. Haiti, desde o início, os dirigentes falaram: Haiti não vai poder sobreviver sozinha num mundo de lobos. Sim. É como hoje estamos vendo que Nigéria não pode sobreviver nesse mundo de lobos. Nigéria tem 200 milhões de habitantes. África do Sul tem 60 milhões. A África do Sul sozinha não pode sobreviver nesse mundo de lobos. Sim. E o mundo europeu, o mundo pan-europeu, que inclui as elites de Nova Zelândia, de Canadá e de Austrália, você vê a conexão que a Austrália tem com a Europa. Pertencem a um só bloco. Uma só lógica. O bloco europeu não é somente na Europa. Se estende para Canadá, Nova Zelândia, Austrália, e se estende para as elites de origem europeia, como Argentina, Chile, Uruguai. Ou seja, que essas elites não são europeias de Europa
o continente europeu se encontram espalhados no mundo inteiro. Eles agem de maneira coordenada. Então, o panafricanismo é essa ideia também, de os africanos agirem de maneira coordenada. Interessante, é muito bom. Eu acho que é muito importante pontuar essa questão de entender que, não, além de ser um corpo, né, um corpo teórico e de pensamento, que não é uno, né, tem as suas variantes, etc. Essa visão de uma estratégia política, eu acho que estratégia política de sobrevivência, né, nesse mundo que a gente está, é muito interessante, porque dá um sentido de que ele pode ser sempre acessado, as ideias do pan-africanismo podem ser sempre acessadas quando a gente viver situações como as que a gente está vivendo agora, né, em que nitidamente você tem uma pandemia que afeta diferentes raças e países e pessoas em locais diferentes do globo, né? Essas entrevistas que a gente tem feito agora, a gente entrevistou a Sandra há 2 dias atrás. Inclusive, ela falou uma coisa muito importante, que foi, ela disse que o livro que ela mais gosta sobre o Fela Kuti é o seu. É a biografia que você escreveu, justamente porque tratou com muito respeito a trajetória dela e a trajetória das outras mulheres em Calacuta. Não só em Calacuta, né? Enfim, mas o fato de partir de entrevistas, enfim, ela fez esse comentário sobre o seu livro. E eu queria perguntar justamente, trazer a conversa um pouco para a questão não só do Afrobeat que vai surgir também, mas também sobre essa sua formação, a sua formação política de militante, enfim. Né? Na sua biografia você fala bastante, inclusive a gente vai mostrar, eu tô com ela aqui, eu fui no lançamento, mas enfim, mas a gente vai depois colocar o link certinho para quem tenha um interesse, quem tem interesse de saber um pouco mais sobre a sua vida, que eu acho que é importante. Mas na sua biografia você fala de um momento muito específico de quando você se despertou, né, para as questões políticas, que foi o contato com a Maya Angelou, né? Foi esse primeiro contato, que era uma mulher muito forte, uma mulher muito, enfim, que tinha um conhecimento com o qual você ainda não estava naquele momento, que você era jovem, né, um jovem adulto, adolescente, que você ainda não tinha se deparado sobre ser negro, sobre a militância e etc., que é muito parecida com essa conversa que a gente teve com a Sandra também, né? Que é essa analogia que, inclusive, acontece no filme Meu Amigo Fela, que é o fato de vocês terem tido contato com mulheres fortes que despertou visões que vocês não tinham antes. Como você vê o papel dessas mulheres dentro do movimento negro, dentro da militância, dentro dos movimentos sociais de uma forma geral? A mulher negra é uma mulher muito específica, muito singular. Quando as pessoas me falam de um feminismo global, eu sempre tenho o cuidado de apontar para algo. É que, sim, há um feminismo global no sentido de as mulheres buscarem uma solidariedade como mulheres. Sim. Mas dentro desse feminismo global, você tem experiências históricas que são diferentes. Sim. Tem culturas que são diferentes. E você viu que isso foi a primeira racha que houve dentro do movimento feminista, foi entre as mulheres negras e as mulheres brancas. Sim. As mulheres brancas não respeitavam a peculiaridade da história específica da mulher negra. E todo era calcado. Calcado está correto? Sim. Sim. Todo era calcado sobre a experiência da mulher branca, especialmente a mulher branca de classe média. E que por aí veio essa primeira racha.
E logo foram as outras reivindicações que começaram sobre as especificidades diferentes. Então, tendo em conta isso, eu diria que a mulher negra tem uma experiência histórica bem diferente de qualquer mulher no mundo, no planeta. Porque é a única mulher no planeta que foi escravizada racialmente, que sofreu a escravização racial. A escravização racial é algo muito importante que conforma toda uma superestrutura e toda uma maneira de olhar para o mundo. Uma forma de alienação muito específica que somente a mulher negra conhece e o homem negro conhece. Mas dentro da alienação do negro, há a alienação do homem negro e a alienação da mulher negra. A mulher negra tem lutado contra obstáculos que nenhuma mulher tem nem sonhado ter na sua vida. No passado, e continua sendo assim até hoje. Os obstáculos que a mulher negra deve vencer na sociedade, no mundo, é algo extraordinário. Então, isto confere à mulher negra uma série de especificidades que há que reconhecer como algo muito importante. E eu diria que eu tenho visto essas especificidades a partir do momento em que comecei a me tornar consciente racialmente, culturalmente, a me reconhecer como negro, como africano. E esse reconhecimento veio através de pessoas como Maya Angelou. Ou seja, eu devo à mulher negra, eu devo, da mesma maneira que Fela também deve a mulheres negras, o fato de se tornar consciente da realidade social, racial, cultural que ele ignorava, que não via. E no meu caso foi com Maya Angelou, foi Maya Angelou que retirou essa venda que eu tinha nos olhos e que me levou a uma consciência sobre mim e logo sobre os outros negros do mundo. E foi efetivamente Maya Angelou. E eu diria que, de uma maneira geral, o papel que desempenha a mulher no mundo negro é um papel extraordinário, é um papel de despertadora das consciências. Quando você olha para nossas mães, para nossas mães negras, nossas tias negras, você vê que apesar da alienação, são elas que têm esses valores que se tornam valores intrínsecos, valores que nos permitem logo, às vezes, que nos permitem escapar à alienação à qual elas próprias sucumbiram. Porque, por exemplo, minha mãe não era uma mãe que não fosse alienada, ela também tinha essa alienação. Os cabelos, que ela chamava de cabelos bons, de um nariz, que chamava de um nariz lindo e nariz feio, da boca, dos lábios, que ela chamava de lábios bonitos e lábios feios. Ela tinha todas essas alienações. Mas foi ela a formadora, foi ela que me deu essa consciência inicial de que eu era diferente e que eu deveria assumir essa diferença e não fugir dela. Não fugir dela.
Uhum. Então, eu digo que essas mães, apesar de surgir de um fundo de alienação, elas mesmas, essas mulheres surgem de um fundo de alienação, elas têm o fato de que elas têm uma dupla visão do mundo, porque as mulheres negras têm uma dupla visão do mundo. Elas têm uma visão do mundo como mulher, que já representa uma forma de opressão. Sim. E como mulher negra, iniciam processos que são processos que são como essas lamas do mar, que não param de agir, processos que não param de agir, processos que vão muito, muito, muito longe, que não param. E eu diria que com Maya Angelou eu tive essa experiência. A partir desse processo que ela iniciou em mim, já nunca mais parou essa visão, nunca mais parou essa inquietude, nunca mais parou essa visão de solidariedade com outros negros, com os africanos do mundo. E com Fela foi isso também. E o Afrobeat nasce a partir dessa toma de consciência. E a razão pela qual as mulheres aparecem prominentemente no livro de Fela foi porque eu falei com Fela e eu falei com ele que eu estava escrevendo a biografia dele, mas a biografia dele, sim, a biografia dele, esta vida puta, não podia ser completa se eu não falava com as pessoas, as mulheres que compartilham a luta com ele diariamente. E ele concordou que eu falasse e que eu tivesse essa liberdade. E eu falei com ele, mas eu quero ter a liberdade de falar com elas individualmente, sem que você esteja lá, para que elas possam dizer o que elas querem dizer sobre você ou sobre quem quer. E ele concordou. E isso foi uma coisa que eu agradeci muito, porque isso me deu a possibilidade de falar um a um, individualmente e intimamente com cada uma dessas mulheres. E aí eu pude compreender muitas coisas sobre a própria visão política de Fela, através delas. E ninguém mais fez isso, né, Carlos? Depois eu não me lembro de ter visto um livro em que... As pessoas sempre ignoraram as co-esposas de Fela. Sempre. É por isso que no filme Meu Amigo Fela, eu fui a buscar uma dessas companheiras co-esposas que ainda estavam lá, para que ela me falasse, para que ela aparecesse no filme, para que ela falasse também comigo, tivesse uma participação. Porque para mim é importante, não é Fela só. As pessoas se concentram sobre Fela, mas não era Fela só. Eram todas essas mulheres que lutaram todas as suas vidas, sofreram terrivelmente, que sofreram indignidades, sofreram violações, foram violadas por policiais, por soldados, e se mantiveram firmes ao lado dele, compreende? E deram a ele sempre empurraram sempre ele para frente. Ele me disse uma coisa interessante quando eu falei, porque eu nunca tive, desculpa, eu vou fazer uma digressão, eu nunca tive um problema com Fela ter casado com várias esposas, eu nunca tive um problema com isso, nunca. Especialmente que eu, se você lê bem a biografia, os dados biográficos dessas mulheres, o que elas me falaram, elas vêm todas de famílias
policonjugais. Sim. Todas elas, não é algo novo para eles. Eles cresceram dentro de famílias onde o pai tinha várias esposas. Tinham várias esposas, então não era nada. Isso não era nada, vem de uma sociedade, de uma cultura, não é nada. Isso é um escândalo somente para os ocidentais e os ocidentalizados. Então, esse não era meu problema. Mas eu queria saber por que um homem que falava sempre contra o matrimônio em si, por que ele decide finalmente se casar. E eu perguntei para a Fela, que é o que foi, o que... Quando ele já era casado, lembrando, né? Tipo, já tinha... Sim, mas era casado inicialmente. Uhum. Tinha casado a primeira vez. Digo, que é o que foi o que te levou a te casar de novo? E a resposta dele foi muito interessante, porque ele me disse, olha, quando fomos expulsados de Ghana, viemos de regresso em ônibus para a Nigéria, e eu estava olhando no ônibus todas essas mulheres que estavam lutando comigo, e elas estavam dormindo. E ele começou a olhar para essas mulheres. E claro, ele não vai falar em termos de ternura, porque Fela nunca falou em termos de ternura, mas foi um gesto de extrema ternura. Ela me disse, eu olhei para elas e eu disse para mim, olha, eu tenho que recompensar elas por esse sacrifício que elas estão fazendo diariamente por estar comigo. E eu pensei, eu vou me casar com elas todas. E claro, que maluco esse pensamento, porque também... essa é uma coisa que eu me pergunto, por que o casamento recompensaria? Não, porque ele pensava... Não, há que saber bem que o fato de estar com Fela, essas mulheres eram consideradas como prostitutas. Como prostitutas. E ela falou, ninguém mais vá. Eu não vou permitir que ninguém mais chame elas de prostitutas. Vão ter que falar das esposas de Fela. Sim. Compreende? Sim. É nesse sentido. Recompensa nesse sentido, não é recompensa no sentido do contexto ocidental. Sim. No sentido do contexto deles. Que essas mulheres eram consideradas, eu me lembro, eram chamadas de achau, que é a palavra em Yoruba por prostitutas. Uhum. Diziam as achau de Fela. E ele falou, elas não vão poder mais dizer isso, eles vão ter que falar das esposas de Fela. As rainhas. E é por isso que ele chamou elas minhas rainhas. Uhum. As minhas rainhas. Não chamou eles de minhas princesas, não. Chamou eles das minhas rainhas. Uhum. Então é isso, não houve mais livros, não. Porque os outros livros se concentraram em Fela, se centravam em Fela, e não pensaram nunca que Fela não era somente ele. Eram também essas... A experiência de Fela não era somente a experiência da vida dele, mas era a experiência da vida delas também, porque cada vez que ele era detido, elas eram detidas. Cada vez que ele era batido, elas eram batidas. Cada vez que ele era agredido, elas eram agredidas brutalmente e de uma maneira em que não agrediam ele sexualmente. Sim. Entendeu? Sim. Elas eram agredidas de maneira 2 vezes mais brutalmente. Carlos, é uma coisa, bom, é uma coisa que para nós da banda, né, da Funivayo, enfim, essa é uma coisa que eu comecei a falar e acabei me perdendo no caminho,
essa questão de que a gente vai fazer agora 1 ano de que a gente se reuniu a primeira vez, inclusive essa entrevista, a entrevista que nós fizemos com a Sandra, enfim, e as outras que a gente vai fazer ainda são parte de um festival que a gente quer fazer na internet, porque a gente não pode sair de casa por conta da quarentena, para comemorar esse encontro, né? De ser uma banda de Afrobeat formada por mulheres. Então, isso que você está falando é uma coisa muito porque a força dessas mulheres é uma coisa que inspira muito a gente. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem pouquíssimo acesso a essas informações, justamente porque pouquíssimo se documentou sobre essas mulheres, né? Então, é muito, muito, muito bonito ouvir você dizer isso. E aí eu queria que você contasse um pouco, porque, como a gente disse, né, a gente começou falando sobre isso, essa questão da pandemia e tal, e do pan-africanismo como estratégia de sobrevivência, e também a questão da solidariedade e tal. A gente tem vivido um momento em que tem se discutido muito a questão da solidariedade, a questão da comunidade, a questão de pensar laços que sejam laços que não sejam atravessados pela questão do capital, do trabalho, enfim, laços que sejam pautados na experiência humana, da solidariedade mesmo, né? Que foi uma coisa que principalmente o Ocidente, o mundo ocidental, se perdeu totalmente nesse aspecto, né? E aí eu fico muito curiosa para saber da sua experiência, o tempo que você passou em Calacuta, tendo em vista essas questões de solidariedade, unidade, enfim, eu queria saber o que aquela experiência de Calacuta poderia ensinar de positivo para a gente agora. E o que a gente poderia fazer diferente, o que poderia ser feito diferente em termos de se viver em comunidade. Olha, a experiência da comuna, essa comunidade que ela tentou criar, eu diria tentou criar porque ele não chegou a consolidar aquilo que ele queria ver. E quando por muitas razões. Uma das razões eram as agressões exteriores e a destabilização exterior que cada vez que ele tentava, que haviam ataques, queimavam tudo e havia que recomeçar tudo de novo. E como havia tanto perigo, havia muito perigo, você ia perto de Fela e você se colocava em perigo. Só o fato de ir visitar Fela, você se colocava em perigo. Eu me lembro daquela época. O fato de ir ao clube dele, escutar a música, muitas pessoas iam escondidas. Não queriam que as pessoas soubessem que eles iam lá. Porque a mídia estava desencadeada contra Calacuta. Chamavam isso um antro de vício, antro de prostituição, antro de narcóticos. Assim era como a mídia projetava Calacuta. Quando você ia lá e via como viviam as pessoas, como viviam essas mulheres entre elas, como se vivia aí as pessoas que tinham essa liberdade, que falavam com essa liberdade, e como havia uma fraternidade aí dentro, era uma coisa incrível, porque era uma diferença como da noite e do dia. Uma coisa estava na mídia e outra coisa era aquela coisa que você vivia lá. Estou falando da época em que Fela ainda estava agindo racionalmente. Uhum. Porque a partir de certo momento, acho que está claro isso no filme, a partir de certo momento Fela começou a perder o controle sobre sua própria racionalidade. Sim, ele adoeceu, né? Foram tantas as agressões, que Fela começou a
cair na paranoia, ser paranoico e fazer uma série de coisas que eram totalmente irracionais. E é a partir desse momento que começam a congregar-se em torno dele elementos totalmente, pessoas totalmente que não eram pessoas políticas, eram thugs. Eu chamei no filme thugs, ou seja, pessoas que ela começou a ter ele começou a ter tanto medo de ser matado pela CIA, que ela não dava um passo sem estar rodeado desses caras brutais, totalmente brutais, que não eram de gente política. Então você começou a mudar tudo isso dentro de Caracas. Sim. Começou a mudar tudo isso. Começou a mudar, a visão política começou também a ceder a uma visão que era esotérica e baseada em um esoterismo extremo. Então, não estou falando dessa época, estou falando da época dos anos 70. Dos anos 70, do início dos 80, quando ainda havia esse frescor, esses 10 anos, quando havia esse frescor de uma comunidade, uma comunidade baseada no amor, baseado na fraternidade, na visão do panafricanismo, compreende? Esses começaram a morrer logo depois, a partir de 83, 84, 85, tudo isso já muda brutalmente. E já é outro Fela. É um Fela que está enlouquecido. E ele morre enlouquecido. Sim. Essa época dos anos 70, quando Fela falou que assim é como há que viver com essa liberdade, essa forma livre. Eu vi uma forma de liberdade que eu nunca tinha sentido ou visto antes. E eu sempre fiquei preso dessa visão, querendo ver isso de novo, vivê-lo em alguma parte, saber que o futuro de África, o futuro dos países africanos no continente, das populações africanas fora do continente, seria essa coisa de uma irmã. Eu não gosto de dizer irmandade porque é de irmão, porque compreendeu? Mas essa, como diríamos para a mulher? É irmandade, é irmandade também. Para a mulher é irmandade também? Também, de irmã, né? Então, essa irmandade, então, no sentido de irmão, a fraternidade no sentido de ficar juntos, de olhar para os interesses do outro, sim, de não ser o lobo do outro. E aí eu acho que as mulheres têm uma vantagem também, porque as mulheres têm uma fraternidade entre elas. Eu não estou dizendo, não estou idealizando a mulher. A mulher pode causar estragos uma mulher causar estragos com a outra mulher terrivelmente. Não há dúvida disso, porque ela é humana. Sim. A inveja, o ódio, todas essas coisas existem em todo mundo, mulher ou homem. Mas a mulher tem uma forma de conviver, a mulher tem uma forma de conviver com as outras mulheres que tem uma fraternidade que os homens não têm facilmente. Os homens têm maiormente uma solidariedade em torno das coisas que eles fazem. Antes eram casadores, hoje
hoje são essa fraternidade de caçador, se convirtiu em outra coisa. Mas as mulheres tinham, eu diria, uma fraternidade em torno ao fogo, compreende? Em torno à fogueira. Uma fraternidade em torno a uma visão de se cuidar, de cuidar uma à outra. Então, eu acho que essa forma esse cuidado que as mulheres têm uma com a outra, apesar das outras, da maneira dos ódios, dos rancores, das invejas e de toda essa coisa, há sempre uma coisa que eu observei desde que era pequeno. Eram as mulheres se congregarem para fazer coisas, para falar, para fazer coisas entre elas, seja coisas domésticas ou coisas que não eram domésticas. Então, eu acho que esse frescor da fraternidade, da qual Fela sempre falava inicialmente, falou da comunidade como de Calacuta, como sendo um lugar onde podia vir qualquer pessoa e ser recebido e ser considerado como irmã e como irmão. Eu acho que essa forma de viver, que é uma visão que encontramos também entre os anarquistas, entre os verdadeiros anarquistas. Sim. Não falo dos anarquistas dogmáticos, dos anarquistas ideológicos, estou falando dentro do anarquismo, desse primeiro anarquismo de Bakunin, quando estavam falando de comunas e criar governos comunas autogovernadas e todo esse tipo de ideias. Esse é o tipo de visão que eu tenho, que eu retirei da Comuna de Fela, que eu nunca vi reproduzida em outras partes. Então, era isso que eu ia te perguntar, se você vê alguma experiência parecida ou levemente parecida hoje no mundo, né? Você que sempre está, né, sempre está acompanhando as notícias em vários lugares do mundo, né? Tanto as questões raciais na Índia, quanto as questões raciais na Europa, em diversos países do continente africano, América Latina, Caribe, Estados Unidos, enfim. Se você vê se hoje em dia você vê alguma forma de organização que lembre um pouco essa experiência de comuna, de solidariedade e autogestão, se você tem alguma... Sim, você pode ver aqui, lá, de uma maneira isolada da sociedade, tentativas. Os rastafarais, os rastas, tentaram, eles tentaram também. A comuna que os rastas tentaram criar também era nessa ideia. Nessa ideia. E de vez em quando, mas ao nível nacional, se você está me perguntando, no nível nacional, não. No nível nacional, não. Em nenhum lugar. É um mundo muito... Eu acho que também, esse momento, é que você falou do ano de 85, né? Que as coisas começaram a se transformar em Calacuta, enfim. Não antes, já em 83, já estava 82, 83, já a coisa já estava andando mal. Sim. Já estava andando mal, porque foi quando eu percebi que Fela não estava bem, e eu falei com a própria Sandra, temos que fazer algo, porque Fela não está bem. Ela não está bem da cabeça, não está bem. Ela está perdendo a razão. E ela me falou, sim, eu não compreendo. Ela estava apavorada quando ela viu este outro Fela.
Então, isso foi em 82. 82. Já em 82. Já, e foi quando ela veio vê-lo, quando ele ligou para ela, e ela veio me ver imediatamente depois, apavorada. Porque eu falei para ela, saia daqui. Foi em Paris, ela estava em Paris. E ele ligou dela a Los Angeles, e ela veio, pegou um avião e imediatamente veio. Uhum. Porque ele falou, estão tentando me matar, a CIA quer me matar. E ele estava totalmente em um estado de pânico, queriam matá-lo. E dizendo que sua mulher, que a primeira esposa dele, Remy, queria matá-lo. Nossa. E Remy foi embora. Quando ela ouviu isso, foi embora e nunca mais botou os pés perto de Fela. E logo acusou as outras esposas de querer envenená-lo. E é uma coisa muito trágica, porque já ele está, isso foi em 82, já a Fela já estava perdendo já a razão. A partir de 82, as coisas foram cada vez de mal em pior. Que eu acho que é muito fruto dessa lógica, dessas forças coloniais mesmo, né, Carlos? Que essas permanências do colonialismo, que eu sempre lembro muito do Fanon, quando você comenta desse período do Fela, de como essas estruturas coloniais adoecem as pessoas, né? Eu acho que o Fela adoeceu, é uma doença, eu acho, não uma doença, né, entre aspas, mas um processo de adoecimento psíquico que eu acho que está muito relacionado com essas estruturas que são essas forças que são estruturais, né, do colonialismo, claro. E tal, do racismo. Claro. E as pessoas não se dão conta de que ponto o racismo faz adoecer as pessoas negras. As pessoas não se dão conta disso. O racismo é uma forma de violência contra o ser humano como nenhuma outra forma. Não há forma mais brutal contra o ser humano que o racismo, que invisibiliza o ser humano, que diz, não, aí não há um ser humano, há um ser que não é humano, que é pré-humano. Compreendeu? Sim. Porque os negros não são humanos diante daqueles que racializam ele. Que eu vejo unicamente através dos olhos do racismo. Sim. Mas, claro, e essas batidas, os ataques contra ele, tudo isso, ele estava totalmente... Esses ataques foram tão violentos, tão terríveis, ele vivia constantemente antecipando um novo ataque. Sim. Dúvida disso. Não há dúvida disso. E a música dele começa a mudar também, né? Na década de 80, isso fica... Claro. Você escuta a música dos anos 70, início de 80, e a música que Fela está tocando em 85, 86, 88, 90, são totalmente diferentes. Sim. É muito interessante o modo como ele documenta isso, né? Musicalmente falando. Não estou dizendo que a música... E é uma coisa incrível, é que a música dele seguiu sendo uma música de excelente, mas já não era nada, já não tinha aquela outra coisa. Era outro tipo de música. Havia algo diferente, algo até sombrio na música daqueles outros anos. Havia algo muito sombrio. São coisas incríveis, porque os músicos, por exemplo, músicos que adoecem, que enlouquecem, mesmo dentro dos lugares psiquiátricos onde eles estão internados, eles continuam a tocar uma música incrível. Incrível. Eu queria fazer duas perguntas
E uma é meio que uma provocação, assim, porque eu gosto muito de provocar, porque eu gosto muito de te ouvir falando. Você falou sobre essa questão, são duas. Então, vou fazer as duas já. Uma delas, eu queria que você dissesse... Faça uma por uma, porque Tá, depois eu vou esquecer outra. Tá. Então, é porque são duas perguntas muito diferentes, mas também que estão juntas, mas enfim. Uma delas, eu queria que você contasse pra gente que não teve a oportunidade de viver o que foi a década de 70 na Nigéria, enfim, o que foi essa movimentação toda em torno do Afrobeat, em torno da música, esse ambiente todo. Eu queria que você contasse pra gente um acontecimento que você considera inesquecível. Tipo, alguma coisa que você guarda com muito carinho na memória desses momentos que você passou em Calacuta. O momento que eu mais gostei foi o momento mesmo de conhecer Fela. O encontro com ele. Eu nunca me esqueço desse encontro. O encontro com ele e depois de nos tornamos amigos e irmãos, mas imediatamente. Foi love at first sight. Foi o amor, surgiu um amor entre nós muito forte, mas foi imediato. E aí ele me falou, vem para casa, vem para... na boate, logo ele me falou, vem para casa, vem visitar a casa, eu fui rapidamente, e quando eu cheguei aí, eu vi as mulheres, compreende? Mulheres jovens, e que estavam andando por todas partes, e que não se cobriam os seios, não estavam com os seios cobertos, nem nada disso, e eu me disse, puxa, que coisa mais linda. As mulheres não têm essa vergonha do corpo delas. E o Fela sempre estava em casa, sentado em casa na cueca dele. Uhum. Eu achei ele sempre sentado na cueca dele e as pessoas não tinham essa questão, essa obsessão de estar cobrindo seus corpos, compreende? Como se tivessem vergonha dos braços deles ou das pernas, compreende? Sim. Então, isso me marcou muito, porque eu pensei, eu nunca pensei que viveria em momentos como esse. E foi esse primeiro encontro com Fela, foi esse primeiro encontro com o mundo dele, que eu nunca vou esquecer, porque foi um encontro que me levou a questionar tantas coisas na minha própria formação, na minha própria maneira de ser. Claro, politicamente estávamos sobre a mesma onda, sim, mas todas aquelas coisas que eu estava olhando como as pessoas viviam dentro de seus corpos, eu não tinha essa liberdade de corpo, não tinha essa liberdade de ser, porque eu cresci contrário em tudo o que era contrário a isso, reprimido, numa repressão pelos pais e tudo isso. E por fato de ver esses homens sentados aí sem ter esse olhar que tem os homens para olhar a mulher, olhar os seios da mulher, olhar o corpo da mulher como uma coisa, eu não vi esse olhar. E o fato de não ver esse olhar nos olhos dos homens que viviam lá, foi uma coisa muito, muito, muito impactante para mim. Então foi esse momento de descobrimento, de
dessa liberdade de corpo, essa liberdade de ser, de ser, eu acho que é uma coisa que eu não... que foi o que mais me marcou, mais me penetrou. Sim. Porque politicamente eu estava de acordo com eles. Sim. É por isso que eu vim lá. Fui eu que tomei a iniciativa de ir lá. Porque politicamente estava de acordo com eles. Mas eu não sabia de como eles viviam entre eles. Sim. Que incrível. Eu sempre pensei, poxa, é isso que eu gostaria de ver. As comunidades negras recuperarem essa liberdade de seus corpos. Não sentirem vergonha. Essa coisa que o ocidental trouxe e colocou em nós. Compreende? Essa obsessão, essas obsessões sexuais que o mundo ocidental trouxe e colocou, todas essas coisas, a ausência disso em Calacut foi o que mais, eu diria que é algo que eu nunca vou esquecer. Incrível, incrível. Bom, a última pergunta, a gente estava falando sobre que aí a gente vai caminhando para o fim. Infelizmente, porque eu estou gostando muito de conversar com você, mas eu queria saber um pouco sobre a questão, a gente estava discutindo sobre como o racismo, e você é uma pessoa que estuda, né, isso, uma pessoa que já contribuiu muito, não só em termos de publicações, enfim, mas contribuiu muito para o Brasil também, né, para as nossas discussões sobre relações étnico-raciais, sobre cotas, enfim, em alguns momentos aqui, né, em que você esteve aqui, vivendo no Brasil. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, te provocar, justamente é essa questão de isso vai ter, como você vê isso no futuro, essa questão do racismo? Você vê um fim possível? Não, no meu livro Racismo e Sociedade, eu respondi a isso. Eu respondi que o racismo era um estado permanente, que era algo totalmente falso. Essa visão de que o racismo vai sumir, que o racismo é algo permanente e que cada geração tem que recriar as condições de luta contra ele, porque o racismo se metamorfoseia, ele muda, ele se muda, cada geração ele muda constantemente. Há mais de 2000 anos que o racismo está mudando e adaptando-se às novas condições. Ele passou pelo feudalismo, passou por sistemas econômicos diferentes. Uhum. E quando o capitalismo acabar, também ele passará para um novo sistema. Hoje temos a ciência está indo para lugares realmente incríveis. Uhum. E o racismo está aí, acompanhando essa ciência. A ciência está aí, acompanhando essa ciência e reconstruindo-se. Por quê? Porque o racismo é uma consciência histórica. E a consciência histórica não acaba. Eu falei ampliamente disso dentro do livro, que o racismo não é ideologia. Porque as pessoas, quando falam de acabar o racismo, eles pensam que o racismo é uma ideologia que você pode acabar com ele. As ideologias você acaba com elas. Mas o racismo não é ideologia nenhuma, é uma consciência histórica. Entendeu? Sim. É uma consciência histórica. Você pode acabar com uma religião matando a todo mundo que pertence a essa religião. Mas você não vai matar a religiosidade. Sim. Compreendeu? Sim. As pessoas vão inventar novas religiões. No século XXI vão surgir novas religiões. Inclusive religiões que estão ancoradas na ciência. Uhum. Aunque pareça uma contradição de termos. Religiões que estão ancoradas na ciência. Novas religiões surgirão.
Por quê? Porque a religiosidade, você não acaba com ela. Você pode acabar com religiões, porque as religiões são ideológicas, são construções ideológicas. O cristianismo, você pode acabar com o cristianismo, eventualmente. Você pode acabar com o Islã, eventualmente, com o judaísmo, com o hinduísmo, com o budismo. Você pode acabar, eventualmente, com essas formulações ideológicas. Mas a religiosidade, onde que ela fica? Ela fica mudando, como se fosse uma necessidade das pessoas. Ela muda para outras esferas. E o racismo é ainda pior, porque o racismo está totalmente entrelaçado com as formações econômicas e políticas. O racismo está entrelaçado com as diferentes formações econômicas. Antes do capitalismo estar aí, algumas pessoas acham que o capitalismo é onde o racismo vem do capitalismo e não vem de aí. O racismo vem de aí. Não, eu disse que apesar de estar intrincado, né, com o capitalismo. Claro. O racismo está intrincado em qualquer modo de produção que é prevalente, que é o dominante. Porque o racismo está aí desde há mais de 2000 anos. Já não havia capitalismo há 2000 anos, nem há 1000 anos. Mas racismo havia. Então, o racismo é algo que é uma consciência que surge historicamente e que continua historicamente. E que a luta não deve ser porque o racismo desapareça. Eu estou lutando estou lutando não porque eu acho que o racismo vai desaparecer com minha luta. Eu estou lutando para empoderar aqueles que são os alvos do racismo. Sim. Eu estou lutando para empoderar os negros. São eles o alvo principal do racismo. Se os negros estivessem empoderados, muito bem. Se os racistas não tivessem o poder de fazer o que estão fazendo hoje, porque são eles que estão empoderados, esse é o meu único problema, é que o racista está empoderado. São eles que constituem as elites dominantes. Sim. Mas olha para o antissemitismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus pensaram que isso nunca podia acontecer, nunca mais. Que o nazismo nunca mais poderia desaparecer. Olha o nazismo reaparecendo no mundo inteiro, no planeta, com muita força, hoje, com novas ideias. E não são velhos, são jovens. Sim. Jovens, e não são ignorantes. São gente com PhD. São gente que ganham prêmios Nobel. São científicos. São científicos que estão dizendo que a raça negra é inferior. São biologistas. São geneticistas. Compreendeu? E você não pode me dizer que um biologista é um cara ignorante. Não, absolutamente. Um biologista que ganha o prêmio Nobel por seu trabalho, que diz, ao mesmo tempo diz que os negros são inferiores e que tenta demonstrá-lo cientificamente, você não pode me dizer que isso é ignorância. Então, o racismo não tem nada a ver com isso, com ignorância. E não há que colocar um fator tempo sobre o racismo, porque o racismo não tem um fator tempo. O racismo, o fator predominante é um fator de empoderamento ou não. A luta que eu estou lutando contra o racismo é por o empoderamento daqueles que são os alvos principais dele.
Essa é a minha visão. Uhum. E é uma visão que eu retirei, não da minha cabeça, não tirei ele da minha cabeça, mas essa é a visão que surge de minhas pesquisas. Uhum. Uma pesquisa que abarca um período de tempo de mais de 2000 anos. Que é a que você reúne no livro Racismo e Sociedade, né, Carlos? Sim, sim, sim. Bom, acho que é isso. Então foi Ai, meu Deus, né? Mais prazer. uma vez vou ficar pensando aqui 1000 vezes. 1000 horas pensando. Carlos, Não, é assim que vamos avançar, confrontando as ideias, mas as ideias não confrontar ideias por confrontá-las, simplesmente para conversar, simplesmente porque temos que estar pesquisando as situações. sim. E nos perguntando por que isto, por que outro, de onde surge isto, e olhar para de onde surgiu realmente. Uhum. Não se pode dar qualquer visão que saia das nossas cabeças. Isto é como as pessoas agora estão dizendo, depois do coronavírus o mundo vai mudar. Quem falou isso? Por Você não quê? acredita nisso? É? Você não acredita nisso? Como vou acreditar em uma coisa que é fictícia, que vem de uma visão religiosa? Como o mundo vai mudar quando vão haver milhões e milhões e milhões de pessoas desempregadas porque perderam para sempre seus empregos, e as elites que agora têm um pouco de medo, por primeira vez as elites têm um pouco de medo, um pouco, porque Trump já perdeu $1 bilhão por causa do coronavírus. E as elites de dinheiro estão perdendo dinheiro. Sim. Não estava nos planos deles de perder bilhões e trilhões de dólares em 3 semanas. Isso não estava no plano das elites. Você acha que essas elites, depois de ter perdido tudo isso, vão abraçar os negros e abraçar os desempregados e dizer, olha, vamos sentar juntos e vamos comer na mesma mesa e vamos reestruturar o mundo? Eu acho que essas visões são visões de pessoas que são totalmente alienadas pela religião, alienadas pelo idealismo, que vem o mundo dessa forma. Eu não vejo o mundo assim. Eu vejo o mundo como algo concreto, de realidades concretas. Trump quer recuperar o bilhão que ele acaba de perder em 3 semanas. Uhum. Ford, Rockefeller, todas as grandes, esse 10% das famílias que governam o mundo, eles estão perdendo trilhões e trilhões e trilhões de dólares todos os dias por causa de um vírus que ninguém logra controlar. Então, se você acha que isso vai controlar o racismo, que depois do coronavírus os fascistas que estão no poder vão me chamar, me vão ligar para mim, vamos sentar na mesma mesa e vamos conversar para ter um governo democrático e mudar as coisas nos nossos países, e vão ligar você? Esses fascistas que têm tomado o poder, Orbán em Hungria, esses fascistas que estão tomando o poder em todas partes, Maria Le Pen na França, que entrou segunda nas últimas eleições do Parlamento Europeu, o partido dela veio segundo, estava em segunda posição, está colocada para tomar a presidência da França em qualquer momento. Então toda a Europa está assim quente com os fascistas, os nazistas. Né? Então você está me dizendo que eles vão ligar para você pedir o WhatsApp seu e convidar você a uma conferência
na Europa para pedir perdão pela escravidão, dizer agora compreendemos o que fizemos, agora vamos mudar o mundo e a África vai ser a primeira que vamos ajudar com nossos trilhões e trilhões de dólares, vamos utilizar esse dinheiro como reparações para a África, reparações para os negros brasileiros, reparações para todos os negros do mundo. É isso que vai acontecer. Eu acho que essa maneira de pensar, eu acho que isso é loucura. Não, eu também acho. Eu só acho que seja um momento que talvez nós, que não estamos no poder, e aí eu não sei se você vai concordar comigo ou não, que nós que não estamos no poder, talvez seja um momento de a gente encontrar força, seja lá de onde viria essa força, para a gente encarar as novas batalhas que virão, encarar esse recrudescimento do fascismo, enfim, dessas outras formas de violência, essas formas de violência que estão tomando, né, tipo, aspectos que a gente, enfim, nesse sentido, eu sou esperançosa. Eu sou uma pessoa esperançosa, né? Aí está a diferença entre uma visão científica e uma visão não científica. Que o cientista não pode construir nenhuma teoria baseada em talvez. Sim, Ele tem que encontrar os fatos que apoiem uma por uma e que deem uma conclusão. Fatos. Que essa mesma conclusão que ele encontra na China, seguindo qualquer outro caminho, essa seja a conclusão que vão encontrar os dinamarqueses, que vão encontrar os americanos, que vão encontrar os cientistas chilenos. Uhum. Eles têm que concordar na mesma conclusão. Se não concordam na mesma conclusão, é porque alguém está errado. Então, eu acho que essa é a diferença entre o olhar científico e o olhar que não é. É que o olhar científico fala de optimismo e de pessimismo. E a ciência não pode ser construída sobre uma visão optimista. A ciência só pode ser construída sobre os fatos. E os fatos são fatos, ou não são. Uhum. E não pode ser talvez. Não são talvez seja. Talvez isto vá acontecer. Não se pode fazer uma ciência desse jeito. Os homens não puderam ir sobre a Lua, pensando em que talvez eles vão alunizar e talvez eles não alunizem. Não, tiveram que fazer toda a matemática, todas coordenadas que tinham que estar certas. Tinham que olhar para a gravidade da Lua, saber qual era ela, e é a única maneira de ir para Marte também. De chegar em Marte, você não pode chegar a Marte e depositar esses robôs que eles estão depositando em Marte com talvez, ou com optimismo. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que as elites que estão no poder agora seguirão fazendo exatamente o que eles estão fazendo, inclusive pior, porque eles têm que recuperar as riquezas que perderam. Carlos, obrigada. De nada. Obrigada. Estou muito, muito feliz com essa entrevista. Foi a primeira vez que eu te entrevistei. Estava nervosa. Um abraço para você.